Ele é o justo justificador. Nós fomos alcançados por Cristo mediante a graça. Vai lá em Romanos 3. Vamos dar uma olhada no texto de Romanos 3, que nos aponta a importância da redenção. Essa é outra matéria importante a se estudar, viu, gente? As doutrinas bíblicas. Muito importante. A gente entender sobre justificação, regeneração, redenção, encarnação. A gente fala de encarnação, os irmãos já acham que é espiritismo. Não, encarnação é diferente de reencarnação. Então são doutrinas fundamentais. Romanos 3 vai nos apontar a redenção, para a gente entender isso aqui. Quem achou diz amém. Amém. Vamos lá, o verso é o de número 21. Achou? Amém. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então Jesus é a confirmação daquilo que a lei e os profetas apontavam. A lei e os profetas apontam Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em quem? Jesus Cristo. Ele é a base disso tudo. Para todos, entre parênteses, sobre todos. Quem são esses todos? Quem são esses todos aí? Os que creem. Não está assim no texto? Verso 22. Irmãos, eu só interpreto a Bíblia assim. Eu leio a Bíblia fazendo perguntas para mim mesmo. Treina isso. Faça a leitura fazendo perguntas para você conseguir entender o texto. Você precisa interpretar o texto. Então, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos. Esses todos é um grupo específico. Quem são eles? Os que creem. Porque não há distinção. Não há distinção para ninguém, mas há um grupo que crê e que recebe a justiça. Quem não crê não recebe. Só que Paulo conclui dizendo, não tem distinção. Se você crê, você alcança a justiça de Deus, que é o favor dele. Agora, a justiça de Deus ela é incomparável, sim ou não? A justiça de Deus é incomparável, a justiça humana ela é limitada. Agora, a justiça de Jesus ela é perfeita. Continua comigo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua... Mediante o quê? A doutrina está aqui, ó. O fundamento está aqui. A redenção. O que é redenção? O preço foi pago. O resgate foi feito. Você era escravo do pecado, agora não por sua capacidade, mas por sua fé em Cristo, você alcança algo excelente. Você alcança a justiça de Deus na sua vida, marcada pelo sangue. Então, quando Deus olha para você, se você se arrependeu e creu em Jesus, Ele não vê a sua justiça, porque ela é trapo de imundícia, mas Ele vê a justiça de Cristo em você. Vamos continuando. Pois todos os pecados carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue. A marca está aqui, ó, é no sangue, foi pela vida, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo, dispensação da graça, presente século. Aqui nós temos o tempo dos gentios. Então, essa justiça está sendo manifestada hoje, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Amém? Então aqui nós temos o fundamento para entender isso aqui. Nós somos vencedores. Não, nós somos mais do que vencedores. Porque a condição de mais do que vencedor fala da justiça de Cristo. Porque ser mais do que vencedor é fazer algo que é impossível. Porque não tem como você
simplesmente mais do que vencer. O que é mais do que vencer? Essa referência, mais do que vencer, ela nos leva a uma condição de glória. E para a gente entender isso, eu preciso estabelecer um paralelo entre poder e glória. O que é poder? Poder é condição de fazer. Então, quando eu luto com uma pessoa da minha estatura, da minha força, da minha idade, eu tenho condições de vencê-lo, sim ou não? Vai ser sorte, azar, o que você quiser chamar, mas a força é a mesma, a idade é a mesma, a destreza é a mesma. Vamos dizer que nós dois treinamos há 10 anos juntos, vai lutar eu contra ele, eu tenho condições de vencer, ele tem condições de me vencer, poder. Igualmente o poder é, se eu sou mais forte, vou lutar contra alguém mais fraco. Eu tenho poder de vencer aquela pessoa mais fraca. No quesito ser igual, muitos fatores vão estar em jogo. Se eu estou bem, se eu comi bem, se eu estou descansado, se eu não estou. Mas eu tenho poder, eu tenho condição, eu tenho uma chance. A glória é diferente. É quando há uma discrepância total. Por exemplo, eu, sozinho, lutar contra 300 homens. Presta atenção. Eu, sozinho contra 300. Eu tenho chance? Nenhuma. Mas isso pode acontecer por um milagre. A gente chama isso de glória. Por exemplo, os 300 foram marcados com glória. Depois eu nem sei se eles morreram, né? Roma usava muita expressão que eles venceram com glória. O que significa isso? Eles fizeram mais do que eles poderiam fazer. Aí a filosofia dizia que isso era sobre-humano. É onde a gente vê a história da mitologia grega com Hércules, que era o filho de Zeus. Hércules não tinha poder, Hércules tinha glória, ele conquistou glória. Por quê? Era ele contra 200, era ele contra 100. Irmão, só que isso é sobre-humano. Então a condição de vencedor está ligada à condição natural que você tem de vencer o pecado, de criar situações, de ir para a sua malha, de dar a sua vida. Está na sua mão, você escolhe. A condição de mais do que vencedor, ela está ligada a algo impossível de se fazer. Você era incapaz de vencer o pecado, sim ou não? Quem venceu o pecado por você? E pela fé que você tem nele, agora você é mais do que vencedor. Deu para entender? Vai lá em Romanos 8. Romanos 8, verso de número 31, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós. Olha só, quem é por nós? Nós estamos falando de glória. Ele está se colocando no nosso lugar, em nosso favor. Se Deus é por nós. E aí ele vai dizer, continua lendo para mim alguém. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? É Cristo quem morreu. Antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Aqui, mais uma vez, a gente tem a ideia da força, do poder, a direita de Deus. E também intercederá por nós. Daqui a gente vai vendo uma sequência, né? Quem separará do amor de Cristo será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, morte e espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues todos os dias. Agora, vai lá para o final, verso 38. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Por que isso? Porque Ele nos concedeu a graça. A graça fala dessa condição de sermos mais do que vencedores. Olha o verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos... Todo o alvo aqui é Deus e o que Ele fez por nós. Amém? Por que eu preciso estabelecer isso? Já a condição de vencedor, volta para o texto. Lá para o texto da apostila. Já a condição de vencedor é para aqueles que entendem a graça, desfrutam dela
estão dispostos a ir mais longe em direção à intimidade. Deu para entender isso? Então tem gente pegando a graça e fazendo o que quer. Essas pessoas, elas não vão alcançar o lugar de vencedor. Tem gente que fala assim, pastor, se eu já sou mais do que vencedor, para que eu vou querer ser vencedor? Só tem herança quem é vencedor. Deu para entender isso? Ser mais que vencedor foi o véu se rasgar. Ser mais que vencedor foi ser justificado do pecado. Agora, o que você está fazendo com essa graça que te foi dada? O que você está fazendo com a salvação que foi proporcionada a você? Salvação é de graça, mas intimidade tem preço. Você pode dizer para o seu irmão isso? Salvação é de graça. Esse entendimento dá um choque na cabeça de muita gente. Por quê, irmãos? Porque na cabeça de muita gente, assim, o céu é um socialismo. Na cabeça de muita gente, o céu é um socialismo. Você está entendendo o que o pastor está falando? Na cabeça de muita gente. Eu não concordo com isso. O que é o socialismo? Ou o que o socialismo prega? Tudo igual para todo mundo. Então, se é 100 gramas de ração, é 100 gramas de ração para todo mundo. Sabe, eu não sei de onde tiraram isso. Irmãos, porque quando você estuda Apocalipse, você consegue ver que existem lugares a serem conquistados em Deus. Lá não vai ter inveja. Só que o nosso coração é tão limitado à terra que a gente pensa, é impossível, pastor, porque assim, vai gerar algum sentimento lá em cima, sabe? Porque se um usar a coroa e o outro não usar, se um sentar no trono e o outro não usar, irmão, não vai ter. Se esse sentimento passa no seu coração, cuidado, porque você nem vai estar lá. Então, a gente vai se alegrar. O nosso sentimento é tão terreno que a gente vê o irmão ser consagrado a pastor e eu não fui. Vou sair dessa igreja. Nunca fui tão humilhado. Eu que preguei para ele, eu ganhei ele para Jesus. Agora ele é pastor e eu não. Eu não aceito isso. Vou trocar de igreja. Troca igreja, irmão. Troca de igreja. É capaz de você não entrar nem no céu. Agora hoje, irmãos, eu olho para o corpo de Cristo. O pastor Daniel é meu discípulo. Ele sabe o que eu vou falar. Eu não vejo concorrentes. Sabe? Eu tenho uma placa de uma igreja lá que se ela existir ou não existir, para mim tanto faz. Eu olho para você e eu quero ver Deus te usar da maneira correta. E aí a minha questão vai ser o padrão. Que tipo de padrão? Se você está cobrando para isso, se você está se oferecendo para pregar na igreja dos outros, isso é terrível. E nós não aceitamos. A nossa escola não é aquela, sabe? Agenda aberta, 2017. Ligue para mim que eu estou disponível. Isso é prostituição, irmão. Quem faz isso é garota de programa, né? Coloca lá, ó, ligue 0800. Não faça isso. Se o Espírito Santo te levar, você vai. Não se convide. Então, o meu padrão, a minha questão sempre vai ser bater nessa tecla. Agora, se Deus está te usando, eu me alegro demais. Como eu me alegro. E eu quero ver Deus te usar, amém? Amém. Agora, nós precisamos entender que essa, não trazendo a mim, mas a visão correta do reino é quando eu vejo você crescer e eu me alegro, eu fico feliz. Lá no céu, esse vai ser o sentimento. Poxa, o Jefferson, ele foi coroado com honra no céu. O Jefferson, gente, a nossa alegria é dizer, olha, o Jefferson é uma coluna no santuário de Deus, e não aquele sentimento assim, poxa, por que só o Jefferson foi escolhido como santuário, como coluna do santuário? Isso não vai existir lá. Eu vou encontrar com Moisés, eu quero dar um cheiro no Moisés. Amém, irmão? Você sonha com o céu? Amém. Já pensou você está do lado do Davi? Sem saber que o Davi é o Davi? E daqui a pouco o Senhor fala, Davi, entre na minha presença. Você olha assim, cadê o Davi? Eu estava do lado do Davi. Sabe, irmãos, é muito diferente.
Eu sonho com o céu todos os dias. Apocalipse nos leva a sonhar com o céu. Paulo sonhava com o céu. Paulo diz em Filipenses, abre lá Filipenses rapidinho. Filipenses 3. Diz assim, 3. Ah, 12, ele diz assim. Não, vamos voltar um pouquinho antes. Aqui no verso. Esse texto é tão rico que a gente fica sem saber onde entrar nele. Há tantos detalhes nesse texto. Depois estuda esse texto. É muito profundo esse texto. Mas o verso 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei o quê? Perda. Paulo gostava de perder? Não. Ele só tinha uma ambição diferente. Ele só via o mundo de uma maneira diferente. Ele só via as provas de uma maneira diferente. Todo mundo acha que Paulo era franciscano, apesar de Francisco vir depois, né? Mas ele não gostava de ser pobre. Ele não era uma pessoa louca, ele não rasgava dinheiro. Só que Paulo via o mundo diferente. Vou usar uma palavra bem atual. A cosmovisão de Paulo era diferente. Olha o que ele diz. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele só entendia o seguinte: eu estou plantando para colher mais na frente. Eu estou depositando num banco onde ninguém aqui está vendo, mas eu sei que eu vou colher. Ele queria conquistar Cristo. Olha o que ele diz no verso 8. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar a... Essa palavra... tem uma outra versão aí? Hã? Não, para ganhar. A palavra ganhar. Obter, adquirir. Como é que está na sua Bíblia? Conquistar. Alguém tem uma NVI aí? Ganhar. Olha para mim. Essa palavra na NVI está ganhar, né? Mas a questão é o seguinte: o que nós precisamos entender? O vencedor, ele entendeu que ele já tem a graça, mas agora ele está abrindo mão de tudo para conquistar, para vencer. É numa luta para... Porque ganhar, irmãos, ninguém dá valor. O que é ganhar? Já viu? Não, esse eu ganhei. Isso eu ganhei. A condição já foi dada, agora está na hora de você entender que você precisa conquistar o reino dos céus. A palavra em inglês é win. Win significa vencer a Cristo. A proposta é o seguinte: você está numa luta que você quer vencer, você quer conquistar. Você está entendendo? É como uma luta a ideia. Quantos querem conquistar a Cristo? Ele está dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Vai chegar um momento que ele vai dizer: você me conquistou, rabachaias. Você está entendendo, irmãos, a diferença de mais do que vencedor e de vencedor? Você está entendendo que no céu vai ter gente que vai estar no céu, mas tem gente que vai ter um lugar nele. Paulo continua dizendo, sonha nesse texto, nessa perspectiva, porque é a perspectiva do Paulo. Olha o que o Paulo fala, 9, e ser achado nele. Olha o que ele está dizendo. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer. Então, por exemplo, eu posso conhecer a Renata superficialmente.
mas eu posso tornar amigo íntimo da Renata, sim ou não? Sim. Agora, vai custar ser amigo da Renata, é ou não é? Eu tenho que ligar, ela tem que me ligar, nós temos que nos encontrar. Está me entendendo, Israel? Eu posso ser amigo do Israel, mas eu vou ter que pagar um preço para essa amizade, eu vou ter que fazer o que ele gosta, eu vou ter que ir onde ele gosta de ir, eu vou ter que comer um tipo de comida que ele gosta. Isso vai nos alinhando, vai nos afinando. E ele vai sendo confundido comigo. Aí a gente ri e todo mundo fala, nossa, ri igual Israel. Nossa, você fala igual Israel. Poxa, você pensa igual Israel. O que aconteceu, irmãos? Vai chegar um momento que o vencedor vai ser confundido por Jesus. Você entende? Na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de pensar. Eu quero ser um vencedor. E você? Para o conhecer, 10, e o poder da sua ressurreição na comunhão com os sofrimentos. Olha aqui, a Igreja da Prosperidade não lê esse texto. Que eles disseram o seguinte, Jesus já sofreu tudo que tinha que sofrer e agora eu só vou desfrutar. Paulo está dizendo, não. A minha alegria é sofrer como Cristo sofreu, conformando como ele na sua morte, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo está entendendo o que Jesus disse lá atrás. Vai lá em Lucas, lembrei de um texto, 21:36. Olha o que diz no 34. Alguém lê para mim. Acautelai-vos. Por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Pode continuar. Pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estarem em pé diante do Filho do Homem. Esse é o temor daquele que entendeu a graça e agora está lutando para alcançar um coração ou um lugar de vencedor. Você entende? A graça foi a porta, a condição. E agora? Agora eu vou lutar, eu vou esmurrar o meu corpo, eu vou lutar contra o pecado, eu vou vencer, porque eu vou fazer tudo o que Jesus quer, porque eu quero ser encontrado nele. Você pode dizer amém? Amém. Eu acho que até esse ponto foi suficiente para a gente entender a diferença entre mais que vencedor e vencedor. Deu para entender? Trazer uma luz? Senão a gente ia continuar, mas eu preciso avançar aqui. Ok, volta lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Todo mundo aqui tem ouvido? Amém. Então, você precisa ouvir, tá? Isso aí, ele fala 7 porque é um recado para 7. O que nos revela isso, Renata? É que independente do estado da igreja, período de história, a mensagem dele é para todos. Todos terão a mesma chance. Ninguém vai ter privilégio. Ninguém. Então ele está dizendo, ouça, ouça, ouça. Se ele dissesse 6, ele teria feito a acepção de uma igreja. Então ele está dizendo assim, existe algo para ser conquistado e todo mundo pode conquistar. Não é para o período de Paulo, eu queria estar no tempo de Paulo para ver Jesus. Jesus está aqui, irmão. Está dentro de você. Cristo em vós, a esperança da... mas eles tiveram mais chance. Para com isso. Todos têm chances iguais. Amém? Então, quem tem ouvidos, ouça. Como a Renata pontuou, isso dito a todas as igrejas. O que eu quero que você preste muita atenção aqui e abra a sua mente. Eu não vou engessar esse ponto. Aqui nós não vamos brigar, porque agora eu enxergo dessa maneira com muita paz hoje. Todas as recompensas pontuadas daqui para frente
é para o vencedor. Olha o que está dizendo. Ao vencedor. E presta atenção. Então não é para todo mundo. Aqui não está dizendo, o Espírito diz, aquele que tem ouvido ouça. Ao mais do que vencedor. Está escrito assim na sua Bíblia? Ao que vencer. Então a gente pegou a graça, entendeu, a fé está em Jesus, mas agora você começa a perder para ganhar. O que Jesus disse? Quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder, acha-la-á. É uma troca. Hoje você se entrega por inteiro e amanhã você vai ter de acordo com aquilo que você renunciou por amor. Tá? Aqui falta uma aula de redenção, irmãos, mas depois a gente fala sobre isso. Não dá tempo. A gente precisa entender muito bem a redenção, para a gente entender isso aqui melhor. Mas nós precisamos entender, resumindo, que nós somos escravos dele, mas ele quis colocar a gente como filho. Nós somos filhos por adoção, sim ou não? Sim. Filhos por adoção. Ele escolheu. Você vai ser meu filho, você vai ser meu filho, você vai ser meu filho. Só que eu posso dizer assim, tudo bem, mas eu não quero ser seu filho. O problema é seu. Você vai perder a condição de estar na casa do Pai. Amém, irmão? Agora volta para cá. Quantos querem ser vencedores? Amém. O que eu quero pontuar aqui é o seguinte, o verso 7, o verso 11, o verso 17, duas vezes, o verso 26 e 27, o verso 5 do capítulo 3, o verso 5 do capítulo 3, três vezes, o verso 12, o verso 21, olha para mim, só citei para ficar registrado na gravação. Todas as cartas, elas têm recompensas, e essas recompensas estão acumuladas e crescentes. É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Por exemplo, o verso 7 diz que o vencedor, ele vai se alimentar da árvore da vida. Amém? Amém. E o que mais? Está no céu. Ele vai estar no céu. Isso já é bom, é ou não é? Como disseram aí, é melhor ser lixeiro no céu do que porteiro do inferno. Você diz amém, irmão? Isso é uma heresia terrível. É melhor estar no céu de qualquer maneira, amém? Agora, a gente não vê muita coisa, não há muita recompensa. Mas ele está dizendo, ao vencedor darei de alimentar-se da árvore da vida. O que a árvore da vida significa? Vida eterna. O que significa? Simplesmente você escapou fedendo. A graça, simplesmente a graça. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Jesus, no momento de ser crucificado, ele encontrou com alguém. Tinha dois malfeitores, um de um lado e um de outro, e um do outro. Aí, estava todo mundo escarnecendo Jesus, colocaram lá rei dos judeus em cima em 3 línguas, foi ou não foi? Aquilo lá era uma maneira de zombar, os romanos zombando de Jesus, zombando dos judeus, estava em crise, Israel estava pegando fogo, havia um grupo nacionalista chamado Zelote, o pau estava quebrando Israel, e os romanos, para provocar um pouquinho mais, colocaram lá que Jesus era o rei dos judeus. Tá? Então, o que Roma estava dizendo? Olha, esse aí é o rei de vocês. Os zelotes estavam furiosos, dizendo, quem é ele? Ele não é o Messias. Então, estava uma bagunça nesse sentido, politicamente falando. Aí, alguém é iluminado do lado dele. Opa! Ele começa a dizer, se você, o outro, né? Começa a dizer, se você realmente é Deus, se você realmente é quem você falou que era, por que você não desce da cruz? Olha a proposta, irmão, do diabo até na última hora. Tem muito crente descendo da cruz, cuidado. Que tem gente que a hora que desce da cruz ainda roda a baiana. Isso não é o caminho, amém? Na cruz é o momento que você tem para glorificar a Deus. É onde você diz lá, olha, se possível passa, mas é que eu estou aqui para fazer a sua vontade. É na hora da cruz que mudo, você entrega a sua vida para que o Pai seja glorificado.
Tem gente que fala assim, se pisar no meu calo, crente não é besta. Você já ouviu essas frases, irmão? Isso é carnalidade pura. Amém? O que Jesus fez? Qual foi o exemplo que ele deu? Morto, até a morte, ele ficou calado. E a única coisa que ele diz no final foi, está feito, está consumado. O que significa? O Senhor me pediu 100%, eu estou entregando aqui tudo que eu podia fazer. Olha para o seu irmão e diga para ele, bem espiritual, ok? Aí, do lado, um escarnece ele. Do outro lado, a lâmpadazinha acende, ele fala assim, rapaz, para com isso. Eu acho lindo demais o evangelho, irmãos. Sabe, parece que está profetizado isso, um sobe, outro fica, né? Vão estar dois no lugar, um vai, outro fica. Tem um negócio interessante aí, presta atenção. Aí, aquele ladrão do lado fala, rapaz, nós merecemos estar aqui. Mas ele não merece. Jesus, conjecturando agora, me perdoe, eu imagino que Jesus deu um sorridinho em meio a todo aquele sofrimento, fala, filho, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Olha a promessa. Há tantos fatores nesse texto, mas eu quero me ater por causa do tempo. Depois a gente fala desse texto de novo com outros aspectos. Mas na mesma hora que aqueles homens morrem, Jesus cumpre o sacrifício, vai, aquele homem entra e ele é alcançado pela graça. Agora, aquele ladrão, ele não teve oportunidade de conquistar nada. O que aquele ladrão renunciou? Está entendendo? O que aquele ladrão conquistou? Para quantas pessoas ele pregou? Ele estava ali porque ele merecia, mas na última hora a graça alcançou ele. Tem muita gente, irmãos, que foi alcançado na última hora. Esse é o amor de Deus. Nós não podemos julgar, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu, um ladrão pendurado, acabou, último suspiro. Filho, você vai entrar no paraíso. Amém? Só que não tem galardão. Não tem recompensa. Não alcançou o nível de vencedor. Entende isso. Já está no céu. O que ele vai fazer? Vai comer da árvore da vida. Está lá. De alguma maneira ele vai estar lá. Vai ter a vida eterna. É um nível raso, raso, raso e raso. Ficou claro isso? Próximo ponto. O verso 11 propõe algo a mais. Ele fala assim, não sofrerá o dano da segunda morte. Está assim? Como é que está na sua Bíblia? Lê para mim aí devagar, o verso 11. O vencedor de nenhum modo. Ponto, eu precisava dessa palavra aí. De nenhum modo. O que significa? São pessoas que deram um passo a mais na direção dessa conquista. Então, ele não somente vai comer e vai estar lá, mas presta atenção à ênfase, de nenhum modo sofrerá. Esse tipo de pessoa, ele pagou um precinho a mais, sim ou não? É uma certeza, é uma convicção. Tem gente, irmãos, que está morrendo e sabe que está indo para o inferno. É ou não é? Tem gente que fez pacto com o diabo. Tem gente que se entregou para as trevas e lá no fundo ele sabe, eu estou indo para o inferno. Se morrer hoje, eu vou para o inferno. Da mesma maneira, algumas pessoas que não estão batendo no peito e dizendo, olha, eu vou para o céu. Mas, irmãos, você sabe se a sua vida está alinhada aqui ou não. É ou não é? Você está renunciando ao pecado. Eu não estou falando de legalismo, de você agora ser um legalista. Não, mas eu estou falando que você sabe quem você é quando ninguém te vê. Você sabe que quando você erra, você dobra o seu joelho, Senhor, me perdoa, eu errei. Você é uma pessoa ensinável, tratável. Isso é o perfil de um vencedor. Errar, irmãos, todo mundo erra. O problema não é errar, é depois do erro. É que atitude você tem. Davi ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um assassino, sim ou não? Davi foi um adúltero, sim ou não? Agora, Davi fez o oposto do que Adão fez. Adão disse, foi essa mulher que o Senhor arrumou para mim. Davi podia chegar para Natan e dizer, eu estou com um problema sério no meu casamento, você nem sabe, tem dia que eu não vejo minhas mulheres, porque ele tinha mais de uma mulher, né? Tem dia, Betseba deu sopa e aí, não foi culpa minha, Betseba é uma prostituta, vamos matar Betseba. Quem mandou ela ficar na janela? Ela queria aparecer. Davi rasga as vestes, diz, olha, eu sou culpado. Chora, jejua, sim ou não? Aí, por isso, Davi fica conhecido
como homem segundo o coração de Deus. Não porque ele nunca errou, pelo contrário, Davi tem culpa no cartório. Mas a justiça operou na vida dele porque ele se humilhou. Deu para entender isso? Pessoas que têm esse coração têm um perfil de vencedor. Pessoas que entendem, olha, eu errei, mas eu vou mudar e eu não vou cometer mais esse pecado. Amém? Davi cometeu o pecado do adultério uma vez, não foi muitas vezes. Você não vê Davi pecando e caindo em adultério sequencialmente. A gente só vê o registro de um adultério, o que nos dá a entender que Davi não cometeu mais aquele pecado. Davi matou Urias e ele provocou aquilo, mas Davi, apesar de ser um homem de sangue, por causa de várias perspectivas que não convém no momento, uma maneira diferente de entender o Antigo Testamento nesse aspecto, mas Davi propositalmente foi lá e matou Urias. Isso entrou realmente como um assassinato contra ele, mas ele se arrependeu e ele não matou muitos Urias. Está entendendo o que eu quero dizer? Davi cometeu o pecado do censo. Houve um momento que o orgulho sobe no coração de Davi, um homem frágil. Ele viu, olha, Saul matou milhares, eu estou matando dezenas de milhares. Lá na frente, ele faz uma conta do exército. Eu quero saber qual que é o poder que eu tenho. Rapidinho o bicho pega para ele. Parece um anjo lá, não é assim que está lá? Parece um anjo, ele começa a tremer nas bases, fala, não, vou comprar um terreno, vou montar um altar e vou reconhecer que a glória vem de Deus. Aí ele chega lá no terreno, o cara olha para ele politicamente, pensando na política, você é amigo do rei. Davi, eu vou te dar esse terreno. Davi estava tão preocupado com o anjo que tinha aparecido para ele e falou assim, eu não sou doido de erguer um altar que não me custe nada, eu preciso reconhecer que tudo que eu tenho, Deus está me dando. Entende? Então Davi errou no orgulho, sim ou não? Se arrependeu, foi lá e pagou o preço. Eu vou erguer um altar e esse altar vai ter que me custar. Davi cometeu um adultério, foi lá, se humilhou, chorou, aquela criança que foi fruto do adultério morre. Davi chorou até o momento que ele soube, a criança realmente morreu. Davi levanta, bate a poeira e diz, olha, tu és soberano, Senhor. Eu fiz o que eu podia fazer, mas agora eu recebo o seu amor, eu recebo o seu perdão, eu recebo a sua graça. É difícil a gente entender isso. Tem gente que ora e se a pessoa morrer, ele abandona Deus. Davi orou para o menino não morrer, o menino morreu, o que ele fez? Adorou a Deus, glorificou a Deus, levantou e disse, olha, Senhor, eu pedi, o Senhor não cumpriu, isso é Deus. Tocaram uma música agora lá na igreja, linda, linda, pelo menos eu só ouvi um pedaço. Domingo à noite eu bati forte lá, né? Eu levei o pessoal a uma reflexão lá bem pesada. No final o irmão acho que estava, né? Ele, como é que é a música lá? Você continua sendo Deus. A música fala mais ou menos assim. Deus fizer é Deus, se não fizer é Deus. Do jeito se que... ele curar ele é Deus, mas se morrer também é Deus. Isso aí, nós precisamos entender isso, irmão. Amém? Davi entendia isso e eu acredito que Davi alcançou pela fé esse lugar em Deus. Amém? Glória a Deus. Terceiro, então, agora é o maná. Olha para você ver, está crescendo ou não está? Lá atrás, eu ia comer da árvore da vida e ia estar no céu, no paraíso. A segunda recompensa, pensa nela de maneira acumulativa. Agora eu não só estou lá, mas eu tenho convicção. Eu tenho certeza. Não foi igual ladrão. Onde é que eu estou? O que eu vim fazer aqui? Não, você estava vivendo uma vida buscando isso e você alcançou. No verso 17, tem duas recompensas. Como é que está lá? Quem pode ler para mim o verso 17? Darei um maná escondido e uma pedrinha branca. O que é o maná escondido? Aqui já começa a falar de comunhão. Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. O que ele estava dizendo? Que lá no deserto ele cuidou do povo e agora esse tipo de gente são pessoas que se alimentam da vontade de Deus. Aqui, essas pessoas de alguma maneira, elas vão estar de alguma maneira desfrutando de uma comunhão. Talvez não seja sempre, talvez não seja todo o tempo, talvez eles não sejam como Paulo disse, eu quero ser achado nele, mas aqui eles estão sentados à mesa, são pessoas que vão participar, vão estar com Jesus, vão ter um certo nível de comunhão. Aqui, irmãos, eu disse para você que eu não gosto de engessar, mas eu quero te levar a sonhar com o céu. Então, eu não vou definir, essa pessoa vai estar morando, essa não vai estar, essa vai... Aqui é muito superficial. Por exemplo,
Se eu sou seu amigo, eu te convido para comer na minha casa, sim ou não? Sim. Mas não significa que você é íntimo meu ao ponto de entrar no meu quarto. Está conseguindo entender? Mas a gente come junto. A gente tem uma relação. Aqui é comer do pão do maná escondido. Já tem uma proporção de intimidade, porque esse maná está escondido. Já é um nível mais íntimo, mas ainda não do que nós vamos ver lá na frente. Tá? Essa pessoa não tem... Pode falar. O que seria a árvore da vida? A vida eterna é comer de Jesus. É assim que eu entendo. Quando a gente volta lá no... Então, comer de Jesus, então é comer do pão. Jesus é o pão. Né? Ok, exatamente. Mas da árvore da vida está associada à vida eterna. Quando a gente volta lá atrás no Éden, a gente precisa entender que todas as doutrinas, elas nascem lá no Éden. Lá no Éden haviam várias árvores, não havia só uma. Mas havia duas que eram específicas. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Dentre todas, haviam duas específicas. Uma que tinha a semente do mal, Deus fez isso. Ele colocou uma árvore lá que tinha o conhecimento do bem e do mal. Tá? Eu vou parafrasear, se você não se sentir bem, fica tranquilo. Quando Lúcifer, lá em cima, peca, ele vem para a terra, lá em cima havia um desejo no coração de Lúcifer, que foi despertado porque ele parou de se relacionar com Deus. Ele se afastou de Deus. É aí que nasceu o pecado. Sim ou não? Ele passou a desejar um trono que não era dele. Ele disse, subirei às mais altas nuvens e me assentarei no trono. Ele não disse que seria maior do que Deus, porque ele não é burro. Mas ele disse assim, ele é um pouco burro, né? Mas ele disse assim, serei semelhante. A minha mãe dizia assim, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. O sentimento dele era até a glória que Deus tinha. Ele só queria isso, que já é muito. Mas ninguém vai fazer isso. Ninguém pode fazer isso, a não ser que Deus o faça. Deus não tem problema em fazer ninguém famoso. Esse trecho é de uma matéria que eu dou que chama Adoração Bíblica. Então, Deus não tem problema em fazer ninguém famoso, mas ele tem problema sério em pessoas que querem se tornar famosas. Deus pode honrar alguém e Deus pode fazer do jeito que ele quiser. Deus pode esconder alguém. Ok? Esse ponto? Vamos lá. Lá na árvore, lá no céu, quando ele caiu, aqui a minha conjectura, a liberdade que eu quero, eu vou parafrasear. Eu acredito que Deus pegou aquela essência, aquela substância de Satanás e ejetou na seiva daquela árvore. A natureza, aquele DNA ruim, Deus tira do diabo e coloca ali dentro. Para quê? Para que a justiça divina se cumprisse. Qual que era o propósito de Deus? Criar um ser que se relacionasse com ele e que amasse mais o relacionamento do que o que aquele relacionamento podia proporcionar. Esse era o desejo de Jesus quando fez o homem, de Deus quando fez o homem. Irmãos, é tão ruim relacionar com gente interesseira, é ou não é? Uma vez uma pastora chegou para mim, vizinha de ministério, a minha igreja estava na rua, ela na outra. Ela falou, pastor, eu vou fazer um evento, vou trazer um político aqui e tal, e não sei o que. Eu não gosto desse negócio, mas ok. Eu estava com o coração aberto para ir lá, para honrar a pastora. Só que a frase dela fez com que eu não fosse mais lá. Ela disse assim, ó, o senhor me ajuda que eu te ajudo. Irmãos, isso é maligno. Ela disse que o relacionamento dela comigo era meramente interesse. Ela falou, ó, vamos fazer o seguinte, você me ajuda agora, eu te ajudo depois. Irmãos, tem muita gente assim. E foi por isso que Deus plantou duas árvores. Ele queria pessoas que vão estar com ele para a vida inteira. Mas ele está procurando pessoas que estão dizendo, olha, nada nessa vida se compara a ti. Você entende isso? E ele criou o homem e fez isso. Só que agora, Satanás chega lá e fala, olha, tem uma maneira mais rápida de você conquistar. O homem rejeita comer da árvore da vida. Ele rejeita comer do relacionamento com Deus diário. Ele rejeita o pão, o maná, a presença. E agora ele escolhe aquele fruto. E ele come. A hora que ele come, a seiva, o DNA, aquela substância agora está dentro do homem eternamente.
até o momento que o pecado vai ser aniquilado quando a gente for glorificado. A glorificação é a destruição. Eu faço isso de vez em quando. A glorificação é a destruição do pecado de uma vez por todas na vida do salvo. Só a glorificação vai exterminar o pecado dentro do homem. Jesus agora já nos deu uma chance de conquistar, mas na hora que for glorificado, acabou. Deu para entender isso? Vamos lá. Então, lá no Éden existia essa árvore. Eu concluo o pensamento agora. Presta atenção. Deus, quando o homem comeu da árvore do conhecimento, agora ele ficou desesperado, porque Deus falou que ele ia morrer. Só que a morte, eu falo da morte mais na frente um pouco, que é algo importante de pontuar, a morte significa separação. Não propriamente a morte bios, mas a morte de estar separado, porque ele é a vida eterna. Presta atenção, se em pecado o homem comesse da árvore da vida, o pecado reinaria eternamente. Então, por amor, Deus disse, você já está separado, você já não vê como eu vejo, agora você vai começar a desejar o mundo e as coisas da maneira errada. Por amor, eu vou te colocar para fora do Éden, porque senão você ainda me come a árvore da vida, que é a vida eterna. Deu para entender, pastor? Então, a árvore é a vida eterna. Essa árvore, ela volta lá para Nova Jerusalém. E aqueles remidos terão acesso a essa árvore. Essa árvore vai gerar, não que vai ter doença, mas quem comer desse fruto nunca vai ter doença. Todos aqueles vão ter a oportunidade de comer dessa árvore lá na eternidade. Mas é raso, é comer da árvore, é não ter doença. Jesus, ele é o símbolo, ele apresenta Jesus, que é a vida eterna, tá? Não propriamente na dimensão da intimidade. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Quando a gente começar a ver a diferença do que a intimidade produz, a gente vai entender o seguinte, presta atenção. Deixa eu ampliar. Lúcifer, ele era um querubim, sim ou não? Ele era um querubim ungido. Qual que era a função dele? Guardião da glória. Agora, presta atenção nesse comentário que ele é importante. O lugar onde ele estava dava a autoridade que ele tinha, e não o contrário. Presta atenção e ouça, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nessa manhã. O lugar aonde você está em Deus determina o nível de autoridade que você tem. Não é pelo curso que eu fiz ou quanto eu sei falar, é o seu lugar escondido nele. Deu para entender isso? Então, a árvore da vida, nós vamos ter acesso. Mas quanto mais eu for íntimo de Deus, na eternidade, mais autoridade eu vou ter. Não é propriamente a questão de comer ou não comer, mas da autoridade que eu vou ter pelo lugar que eu estou conquistando nele. Deu para entender, pastor? Então isso é muito importante. Quando o Satanás ele cai de lá, ele perde toda a autoridade. Ele estava separado, ele foi destituído dessa autoridade. Agora presta atenção. Não, deixa eu me ater aqui, ponto final. Ok? Deu para a gente entender? Só pensa comigo. Presta muita atenção. A sua vida hoje, ela está escrevendo a sua história por toda a eternidade. O céu já começou na sua vida. Amém? Vamos lá, o verso 17. Então, a pedrinha branca e nós temos o maná. No 26 e 27, o que a gente tem de recompensa? Leia para mim o 26 e o 27, por favor. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, presta atenção. A gente já saiu de uma condição de apenas comer, ter a certeza, desfrutar da comunhão, ter o nome escrito, um novo nome. Agora nós estamos num processo de autoridade. Está crescendo. Sim ou não? Está crescendo. Aqui propõe que aquele que chegar nesse nível, ele vai ter autoridade sobre as nações. Quando? No milênio. Quando Jesus voltar à terra,
ele vai voltar com os seus santos. A gente vai entender isso em Apocalipse 19 e 20. Aqueles que alcançarem nesse lugar, eles vão ter autoridade. Ter autoridade é diferente de reinar. Por exemplo, o rei é uma autoridade máxima, sim ou não? Mas um juiz também tem muita autoridade. Agora, o que vale mais? A autoridade do rei ou a autoridade do juiz? Um prefeito tem autoridade, tem ou não tem? Mas quem é que pode condenar um prefeito? O juiz. Então, aqui nós temos já pessoas que estarão legislando com Cristo, estarão governando com Cristo em lugares específicos de autoridade aqui durante o milênio. Vamos lá. 6. O que essa pessoa vai adquirir aí? Vestiduras brancas. O que mais? Não será apagado do livro da vida. Tem mais uma recompensa aí. O quê? Exatamente. Aqui a gente tem pessoas maduras que venceram o pecado, que de alguma maneira honraram a Deus com suas vidas, que de alguma maneira não se envergonharam de pregar o Evangelho. Pessoas ousadas, pessoas que se entregaram. Talvez essas pessoas nem chegaram propriamente a morrer, mas foram pessoas durante a história que passaram por foram objeto de escárnio. Sabe? É louco. Mas ele dizia, Jesus é o Senhor, Ele salva. Eles testemunharam a Cristo aqui na terra. Tem crente, irmãos, que é 007 de Deus. Essa é velha, né? Essa é antiga. Ninguém sabe que ele é crente. Ele tem vergonha de falar de Jesus. Ele não tem coragem de ler a Bíblia dentro do avião. Eu tenho maior alegria, irmãos. Eu pego a minha Bíblia, abro a minha Bíblia, eu pego os livros que eu estou lendo, deixo o povo ver a capa, o povo fica tudo assim, ó. Ainda mais quando eu estou chorando, o Espírito Santo fala comigo, eu já choro no avião. E, oh Jesus, oro alto no avião. Irmão, sabe? Ele é a minha vida. Essas pessoas são pessoas que não têm vergonha, não têm medo, eles vão falar, eles vão confessar. Agora, elas vão ter autoridade e elas vão estar participando de cerimônias, vestidas de branco. Presta atenção. Elas não vão ter o nome apagado do livro da vida, é uma garantia, e ainda assim, o Senhor vai honrar essas pessoas lá no céu. Olha para você ver, é como se eu dissesse assim, olha, estamos aqui com o irmão Fábio, um homem de Deus. Já viu aquelas referências? Irmãos, Jesus não precisa disso, mas ele vai fazer isso. Já pensou? Olha o grau, pastor Ramalho, cresceu demais. Lá atrás, comeu da árvore da vida, quem é? É multidão. Agora já está lá na frente. Ele vai chamar o convidado especial. Você sentou lá no fundo, ele diz, opa, Fábio, senta aqui na frente. Está dando para entender? Amém. Ele vai ter o prazer de honrar. Aí vai ter gente na frente que vai dizer, vai lá para trás. Vai ter muita gente, irmãos, vai chegar no céu achando que vai estar na primeira fileira. Ele vai chegar lá e está escrito assim, reservado, ele já senta. Aleluia. Jesus vai chegar, eu ensinei isso lá embaixo. Aqueles que buscam o primeiro lugar, eles vão ser os últimos. Aí ele chama alguém lá esquecido lá atrás. Estava lá no Camboja, estava lá nas montanhas do Nepal. Ele achava que não tinha feito nada. Vem cá. Pega ele e honra ele. Irmãos, esse evangelho da mídia ele é muito pobre. A gente acha que a gente pode se promover em redes sociais. A gente acha que é lucro ser famoso aqui. Meu Deus. Quantos querem ser honrados por quem realmente tem poder de honrar? Eu não sei o que eu vou fazer se ele fizer isso comigo. Eu estou preparando alguma coisa. Eu estou preparando um barraco lá, irmão. Porque, meu Deus, você já imagina ele? Não, presta atenção, estou falando dele. Falar que você é digno. Eu não sei o que eu vou fazer, não, irmãos. Vamos lá.
Verso 12 do capítulo 3, nós temos mais uma recompensa. Lê para mim, por favor. Coluna do... Presta atenção. Aqui a gente cresceu mais. Por quê? Essa parede, ela está aqui, sim ou não? A gente não está vendo muita coisa, mas por detrás tem colunas, não tem? Essa parede subsiste se eu tirar as colunas dela? Olha o que Deus está propondo. Há pessoas que nunca mais serão tiradas da presença dele. Ele vai fazer dessas pessoas colunas. Aqui a gente cresceu. Ele não só vai apresentar. Elas não vão estar vestidas, mas esses vão estar ali o tempo inteiro. Entende isso? São níveis, né? Níveis. Essa é a palavra. São níveis que você vai conquistando. Através do nível de obediência. Eu quero dizer que você precisa ler o livro 4 níveis de obediência. Se você ler os 4 níveis de obediência, você vai conseguir dimensionar um pouquinho do que eu estou falando aqui. Está aí a sugestão. Por último, sentar-se-á no meu trono. Lê o verso 21, por favor. Ao que vencer. Pode ler. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aleluias. Olha para você ver. Você saiu de estar lá no jardim, agora você está dentro da casa, você é um habitante desse lugar, uma coluna, só que agora, além da autoridade, irmão, você vai sentar com ele no trono. A árvore não é plantada dentro de casa. Mas a coluna, ela está no centro. Conseguiu sonhar? Você não vai participar de jantares, comer do pão. Mas agora, você vai estar na mesa, sentado, como autoridade, julgando, reinando com